Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus 4. Hoje o Davi de manhã pediu o texto. E aí a pastora sobe aqui, eu olhando para a pastora, falei, continua a pregação, porque já começou a falar. Amém? Isso quer dizer que o Espírito testifica. O Senhor está neste lugar. Jesus, a presença dele está neste lugar. E quando nós vemos as coisas acontecendo da mesma forma, da mesma maneira, né? E aí eu fico, uau, Jesus, como é que o Senhor toca? Olha, amados, há uma presença do Eterno neste lugar. Coisas grandes Deus está fazendo e só não vê quem não quer enxergar. Só não abre os olhos aquele que não quer ver. O que eu vou falar hoje é exatamente sobre isso. Não fuja do seu chamado. A pastora estava orando aqui pelos ministérios. Eu coloquei aqui, no final, louvor, não pelo que vejo. Qual foi o louvor que foi cantado? Não pelo que vejo. Dá para entender que o Senhor, Ele está nos conectando com a sala do trono. Que o Senhor, o Espírito Santo, está falando, ei, essa engrenagem, ela precisa agora começar a funcionar da maneira que os céus quer. Por quê? Porque algo novo está sendo derramado nesses últimos dias sobre esta igreja. E todo aquele que permanecer ligado ali na fiação, como diz os pentecostais, vocês vão ver grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Vamos aos textos, aleluias. Mateus 4, a partir do versículo 18. Aleluia, toda honra e toda glória nós entregamos ao Senhor. E diz assim, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E num barco com Zebedeu, seu pai, consertavam as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Quero falar nessa manhã sobre chamado. Jesus, ele responde ao maior chamado, ao chamado de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que morresse por essa humanidade. Quem amou o mundo? Foi Jesus ou foi Deus? Foi Jesus ou foi Deus? Deus amou. Não está falando que Jesus. Falou, Deus amou a minha vida e a sua de tal maneira que entrega Jesus, que oferece Jesus, ou que Jesus se entrega por amor a nós. Jesus, ele atende ao primeiro chamado, ainda quando ele está nos céus. A Bíblia diz que ele deixa toda a sua glória, ele deixa toda a sua majestade, ele deixa o lugar da sua habitação e vem na terra, atendendo ao chamado de amor do Pai, para poder se entregar por essa humanidade. O primeiro esforço, ou seja, sacrifício, ou seja, a palavra que você achar melhor, mas eu quero que você entenda. O primeiro chamado foi o de Cristo. Ele diz não aos céus e diz sim à terra. A um lugar aonde as pessoas o trairiam, aonde as pessoas mentiriam acerca de si, aonde as pessoas levariam ele para a cruz, aonde ele não teria lugar aonde repousar a sua cabeça. Jesus foi o primeiro a dizer sim ao chamado, por amor. Ele entendeu o amor do Pai por nós. E ele diz, eu nego a minha condição de filho para vir neste lugar e me tornar servo. O primeiro chamado. E aí, quando a gente pensa, agora vai engrenar o chamado de Jesus, as coisas vão acontecer. Uau! Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado na sua forma humana. Mas ele é o Filho de Deus. Não deveria começar aí o seu chamado numa forma mais confortável?
numa forma que falasse, puxa vida, olha, realmente ele é filho de Deus, o amor de Deus está sobre ele, está guardado pelos anjos. Não. O chamado é ser levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. 40 dias sem comer, sem beber, e o inimigo ali, ó, no ouvido dele. Amados, quando nós vamos fazer uma cirurgia, que nós temos que fazer aí um jejum, e nós chegamos no hospital, o nosso corpo, por mais que esteja sem alimento e sem água, nós tomamos soro. Então, o nosso corpo está sendo hidratado. Agora, você imagina Jesus no deserto. Imaginou o calor? Esses dias fez um calorzinho aí. Agora, imagine o calor de um deserto. Jesus está neste lugar para começar o seu chamado. Já negou aonde ele estava, vem para a terra por amor ao chamado, a entender o chamado. E agora ele está num lugar desconfortável, com muita sede. O cansaço vem porque o calor traz esse cansaço, essa sobrecarga sobre nós. Não tem uma água gelada, não tem ninguém no farol vendendo uma garrafinha de água, não tem. Não tem um lugar confortável ou um ventilador para descansar o seu corpo, não tem. À noite, no deserto, o frio vem. E aí começa também uma outra situação. Tem que começar a escapar ou se defender dos animais que durante o dia se esconde por causa do calor e à noite sai para procurar as suas presas. O desconforto de um chamado. E aí Jesus passa pelo deserto. Ele passa pela primeira situação respondendo a um chamado. E a palavra diz que quando ele desce, ele continua andando, falando. Jesus até então não era famoso, não era conhecido, não estava em nenhum TikTok da vida, não estava em nenhum Instagram. Jesus não era conhecido. Jesus ainda não trazia medo ou aquela coisa dos romanos ou dos líderes religiosos voltar a atenção para Jesus. E a palavra de Jesus vai, e a palavra diz que Jesus vai e ele encontra 2 irmãos, família. O chamado nunca é para uma pessoa, o chamado é para a família. A Bíblia diz que ele encontra 2 irmãos que estão folgados, não estão trabalhando. Esses irmãos estão trabalhando porque tem dívida como eu e você, tem deveres a ser cumprido, tem pessoas que dependem deles. Então, Jesus ele vai e encontra primeiro 2 irmãos. E Jesus não era conhecido ainda, ao ponto do que nós conhecemos. E ele diz assim, segue-me. A Bíblia diz que aqueles homens, imediatamente, eles estavam lançando a rede no mar. Eles ouviram o chamado. E Jesus disse, segue-me. Eles abandonam as suas redes e seguem a Jesus. Mais adiante, encontra mais 2 irmãos que estão dentro de um barco juntamente com o pai, arrumando as redes. E Jesus passa e fala, segue-me. A Bíblia diz que fala que imediatamente eles saíram do barco. Eu tenho certeza que o pai deve estar falando, onde vocês vão, menino, com tanta coisa para fazer? Ainda tem rede, ainda tem peixe, tem muita coisa. Aonde vocês vão? Mas ele me chamou. Mas quem é ele? Quem é esse que está chamando vocês para tirar vocês do trabalho, do serviço? Né? Lembra aí quando a gente é menino, que os amigos chamavam a gente no portão? E amanhã onde você vai? Ele está me chamando. Não, ninguém vai sair, não. Ainda vai lavar. Pelo menos comigo era assim, quando as minhas amigas chamavam. Não vai sair, não. Ainda tem louça para lavar, ainda tem que limpar o banheiro. Não vai sair antes de terminar o serviço. E a gente acabava ficando. Esses 2 meninos, eles tinham um serviço, eles estavam junto com o pai. Eles abriram mão daquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Olharam para o pai e falaram, pai, tchau, porque ele me chama. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Domingo passado, nós falamos sobre quem é Jesus para você. Eu apresentei o Jesus da Bíblia, mas cada um tem a sua própria experiência de quem é Jesus. Uma coisa, se alguém entra nessa igreja e pergunta, quem é essa mulher que está pregando? Todos vão falar, é a pastora Vanilda. Mas para cada um de vocês, eu sou uma coisa. Para um, eu vou ser amiga. Para um, eu vou ser a chata. Para um, eu vou ser a intercessora. Para um, eu vou ser aquela que cobra. Para cada um, eu vou ser uma coisa. Jesus, na intimidade, para cada um, ele é uma coisa para vocês. O que Jesus é?
E foi isso que nós falamos domingo passado. Muitos disseram que Jesus é Senhor, que Jesus é amigo. Se você conhece Jesus, e Jesus te chamou, te tirou do lamaçal do pecado, Jesus lavou você com sangue, Jesus trocou as suas vestes, Jesus colocou uma sandália no seu pé, colocou uma aliança no seu dedo. Se Jesus te honrou e ele chama você, segue-me, qual é o problema de você seguir um amigo? Qual é o problema de você atender ao chamado de um Senhor, daquele que você entregou a vida? Ontem eu estava aqui orando, e nós tivemos um tempo aqui de oração, glória a Deus pelos irmãos que vieram. E eu orando, e aí eu comecei a lembrar, faz 2 meses atrás, que eu fui num aniversário de uma igreja, a qual o pastor, ele entendeu o chamado, 3 anos faz o ministério, e olha que coisa linda quando os pastores se entendem. Ele entendeu que ele tinha um chamado, e ele chamou os pastores dele e falou, o Senhor está me cobrando para que eu vá e abra uma igreja para que eu continue o trabalho. Aí eu conheci eles, e aí a pastora Maria falou assim, que o que o pastor Anderson fez? Ele falou, se o Senhor te chamou, eu quero te ajudar no começo do seu ministério. Eu vou dividir minhas cadeiras, você leva um microfone, você leva uma caixa, eu vou te ajudar para dar o sinal para você alugar. E aí fazia 3 anos que esse ministério foi aberto. E ali teve uma grande festa. E eu fui ministrar nessa festa. E a primeira coisa que ele foi fazer foi honrar o seu pastor, que entendeu o seu chamado, que o ajudou no chamado. 3 anos. Aí depois teve a igreja do meu filho. Fez 6 anos de ministério. Fomos lá, uma festa linda. E aí eu pensei, uau, a Kairos faz 14 anos. E eu orando aqui com alguns irmãos, eu falei, peraí, cadê o evangelista? Cadê o missionário? Cadê o intercessor? Cadê a tesouraria? Cadê a secretária? Cadê a líder de crianças? Cadê a líder infantil? Cadê a líder dos adolescentes? Cadê? Porque não é uma criança de 3 anos, não é uma criança de 6 anos, já é um jovem de 14 anos que sabe muito bem o que é certo, o que é errado e entende ao chamado. Aí o Senhor colocou no meu coração, mas eles estão como Elias. E aí eu lembrei do que a pastora orou esses dias atrás. A pastora falou bem assim na sua oração. Essa igreja é uma igreja completa, tem todos os ministérios e tem todos os dons. Não há falta de nada nesta igreja. O que há falta do quê? De força, de vontade para levantar e executar. O Espírito falou isso ao meu coração ontem. É uma igreja de 14 anos que sabe muito bem o que quer. Porque se você pega hoje um jovenzinho, uma jovenzinha de 14 anos, ela sabe o que é certo, o que é errado, ela já sabe o que ela quer para o futuro dela. Fala se ela quer um telefone que nem o meu. Não quer, ela quer um telefone melhor, porque ela sabe o que é melhor. É uma igreja que já sabe andar com as suas próprias pernas, mas que não atendeu ao chamado. Esses irmãos entenderam. Jesus não era um famosinho ainda. Não era aquele que a multidão estava atrás. Mas quando ouviram a voz de Jesus, entenderam, eu vou seguir. Eu vou obedecer. Eu vou deixar de lado isso daqui, porque nós sabemos que depois Pedro volta a fazer as suas pescas, aos seus compromissos, porque ele tem família, porque se ele tem sogra, ele tem família. Tanto é que quando ele abre a mão, naquele momento, da sua rede, e vai seguir Jesus lá na frente, porque ele foi através do caminho, porque ele obedeceu ao chamado. Num certo momento, ele está passando por uma dificuldade financeira. Tem que suprir as suas necessidades. E aí ele vai para o mar, pesca a noite inteira, não consegue. Quando ele volta, ele encontra quem? Quem o chamou. E Jesus fala, agora, segundo a minha palavra, volta. Joga a rede. E a Bíblia diz que o barco vem tão cheio de peixe que quase tomba. Quando nós obedecemos o chamado, o provedor vai prover. Você não vai abandonar nada. Você simplesmente vai obedecer. E ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E eu falo isso porque eu vivo isso. Ontem eu estava lá no brechó, arrumando, tirando umas fotos. E eu falei, meu Deus, quanta roupa. E aí tem trabalho na igreja, tem trabalho na comunidade. Há um chamado. Por que você está aqui essa manhã? Você não tem louça para lavar? Não tem um carro para limpar? Não tem nada para fazer? Chamado. Chamado a gente abre mão.
A louça está lá, a janta está lá, o almoço está lá, a roupa está lá, mas houve um chamado. Ou então eu estou aqui por causa de uma necessidade. Mas houve um chamado. Aqueles homens, eles abrem mão, por um momento, de coisas, por causa de um chamado. É hora da igreja do século 21 se levantar para o seu chamado. Se você foi chamado para ser um evangelista, faça com excelência. Para ser um missionário, faça com excelência. Durante 9 anos eu fui missionária. Quando eu comecei a trabalhar na rua, trazendo as pessoas, né, e fazendo missões, o Senhor começou a colocar um amor tão grande pelas pessoas, pelas vidas, porque entrava na igreja e não tinha quem cuidava, não tinha ali quem sabe quem estava. E eu falei, Senhor, dá um coração de pastor. E eu comecei a orar, para que o Senhor me desse, porque o coração de pastor é um coração diferente. É um coração a qual as pessoas olham assim e falam, esse irmão, desiste, esse irmão não dá fruto. Mas coração de pastor fala, eu ponho nas costas, eu carrego. Eu deixo as 99 alimentadas, comendo e eu vou buscar. É um coração que quem é evangelista não entende, quem é missionário não entende. E o Senhor colocou esse coração em mim. Um coração de pastoreio, que pega a ovelha, cheia de carrapicho, senta no colo, tira. É como se tivesse criança matando piolho, um por um. Limpa, deixa cheirosinha, ensina o caminho, e lá na frente, abençoada, se desvia, desce a lenha no pastor. Mas se fizeram isso com o meu Senhor, não vai fazer isso comigo? Qual é o seu chamado? Você está aqui nessa manhã por quê? Você vai até aonde? E eu quero dizer para você não fugir do seu chamado, porque tem muita gente que está fugindo do chamado. Então eu quero que você conheça uma pessoa que eu vou te apresentar no livro de Jonas. Eita Deus. Vamos lá? Livro de Jonas. Glória a Deus. Olha, eu fui virar aqui minha Bíblia, rasguei um pedaço. Vou ter que ler lá em cima. Jesus. Me dá uma Bíblia. Letra gigante, tá, amados? Aleluia. Vamos ler? Do 1 ao... Deixa eu ver onde que eu coloquei. Do 1 ao 14. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos, por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos, pois, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que ele fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, nós pereceremos por causa da vida deste homem, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Amém? Um chamado não correspondido. Aqui nós vemos que Jonas ouviu a voz de quem? De Deus. Ao contrário dos discípulos, que ouviram a voz de Jesus, que não era um homem conhecido, não era um homem que ainda estava em evidência, e atenderam ao chamado. Aqui esse Jonas, um profeta, ele já tinha um ministério lá atrás, profeta. Ele não ouve a voz de alguém desconhecido, ele ouve a voz do próprio Deus, que diz para ele: olha, eu preciso que você vá a tal cidade e que você leve um recado para aquela cidade. Ele teve medo, se acovardou, pegou das suas finanças, pagou uma passagem e foi ao lugar contrário daquilo que Deus tinha enviado. E por causa da desobediência dele, por causa do sono, da preguiça, da falta de responsabilidade ao chamado, todo um barco cheio de marinheiro, de homens que tinham famílias, de homens que precisavam completar ali uma trajetória, eles começaram a lançar tudo o que tinha do barco para fora. Todas as suas fazendas, ou seja, tudo que valia ouro, comida, todos o que servia como sustento. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você não percebeu que a sua casa, que as pessoas que estão em volta de você estão perdendo tudo por causa da sua irresponsabilidade ao chamado? Você acha que o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua mãe, seja lá quem for que está em volta, está passando por essa grande situação? Ah, e é porque é demônio? Não, é por causa da minha e da sua desobediência. As pessoas estão perecendo porque você resolveu, de livre e espontânea vontade, entrar no barquinho e resolver ir lá para o porão e tirar um cochilo, porque você está cansado, porque eu não vou para aquela cidade, porque eles não vão me receber, porque eles não vão falar comigo. Amados, sabe quantas vezes eu não quis vir para Cairós? Sabe quantas vezes eu não quis orar por vocês? Sabe quantas vezes eu entrei na Cairós? E sabe quantas vezes eu orei por vocês? Por causa do chamado. Por causa do chamado. Eu sei de onde ele me tirou. E eu sei para onde ele vai me levar. E eu sei que nessa trajetória ele é comigo. Mesmo que vocês lancem pedra. Mesmo que vocês falem contra. Sabia que tem pessoas que estão orando contra a festividade da igreja? Não vai dar certo. Não vai conseguir. Eu quero ver até onde essa pastora que veio ajudar a pastora vai ficar. Tem pessoas que estão remando contra. E o Senhor fala, avante. E eu muitas vezes falo, Senhor, eu não vou, porque não vai dar certo. E o Senhor vai que eu sou contigo. Eu levei você naquele lugar para mostrar para aquele povo que ainda há esperança. Mas cadê os evangelistas? Uma semana era para essa igreja. Amados, vocês viram o que eu fiz no sábado? Eu sou assim. Para mim, caiu a folha. Festa! Vamos chamar todo mundo, chama os filhos, chama os netos. Quem traz comida, traz bebida, traz carne, vamos pôr churrasco. Amado, eu sou assim. Para mim tudo é festa. Eu preparei no sábado uma recepção para vocês. Eu fiz decoração. Eu acordei, minha filha, mãe, é chamado. Era para essa igreja hoje. Tá assim, ó. Todo mundo eufórico. É um aniversário. Quem é que não gosta de festa? Alguém aqui fala, glória a Deus, Jéssica, pela sua vida, eu também. Alguém aqui não gosta de festa, a gente respeita. Fala, pastor, eu não gosto de barulho, não gosto de música, não gosto de dança, eu não gosto. Quem não gosta de festa, amém. Mas quem gosta de estar no meio, de ouvir, de ver gente alegre, bonita, bem vestida, perfumada, quem gosta disso, o coração é para pum, 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 né? Tudo, amados, chamado.
Aí a gente vê uma igreja que está carregando um peso que não é seu. E eu vou dizer uma coisa, para cada Jonas, não se engane, tem um peixe te esperando. Vai fugir até quando? Vai correr até quando? Aqueles homens começaram a ficar desesperados, a se desfazer de tudo. Porque o folgado do Jonas, que ouviu Deus falar pessoalmente com ele, ele resolveu, eu não vou, porque aquela cidade não vai me atender, porque as pessoas não vão me ouvir, porque eu estou dodói, eu estou machucado, eu estou ferido, e vão me apedrejar, e eu não vou. Vai dormir. Só que enquanto ele dorme, os outros homens perecem. Começam a perder tudo. Começam a largar tudo. Enquanto você está aí, no seu conforto, descansando, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, nós temos pastores aqui, nós temos evangelistas, nós temos missionários, nós temos intercessores, nós temos líderes, mas enquanto você estiver dormindo, as pessoas à sua volta estão perdendo tudo. Não se engane. Pode fazer campanha, pode fazer jejum, mas você tem que responder ao chamado. Aí, vai lá e fala, dorminho, o que você está fazendo aí? Você não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos jogando todas as cargas. Nós estamos lançando tudo ao mar. E você está dormindo? Clama ao seu Deus. Nós já clamamos ao nosso. E ele não respondeu. Aí ele deve acordar assim, né? Ai, tudo isso está acontecendo é por minha causa. Fala sério. Se não são uns crentes que não é convertido, o que faz com Jonas? Não sobrava nem nada para o peixe. Não? Vamos pegar Jonas. Eu estou sofrendo. A minha casa está sofrendo, os meus filhos estão sofrendo, os meus netos estão sofrendo porque você resolveu dormir. Aí fala, agora fala para mim, o que você quer que a gente faça com você, Jonas? Jonas, o que você quer que a gente faça com você? Olha que delícia, como a pastora fala. Eu aprendi a falar delícia com ela. Que delícia. Você fala assim, pai, abre a porta. Aí a pai abre a porta. Jonas, o que você quer? A gente faz assim, né? Vamos entrar aí no acordo? Eu entro com o pé e você com o bumbum e a gente... Mas não é assim que funciona. Funcionou para Jonas. Foi lançado para fora. E aí o Senhor prepara um lugar para tratar aquele que não responde chamado. O Senhor prepara um grande peixe. E sabe quando esse peixe é engolido? Ele não vai para o estômago. Porque o estômago fala daquilo que se come. Ele vai para o ventre, porque o ventre é o lugar que gera. Jonas entra dentro do ventre de um peixe. E lá, o Senhor gera nele. Vai obedecer ou não vai? Vai seguir ou não vai? Porque eu não te tirei da pinga, eu não te tirei da maconha, eu não te tirei da prostituição, eu não te tirei da pornografia, eu não te tirei da mentira, eu não te tirei do roubo, eu não te tirei do lugar aonde você estava para você chegar e ficar sentado dormindo. Eu te chamei para continuar a grande obra até o dia que eu voltar. Mas me machucaram, vai com dor mesmo. Esses dias eu coloquei uma coisa lá no meu status. Como é difícil você tá machucado, tá sangrando e ter que curar outro. E a pessoa nem pergunta para você, você tá bem? Você tá machucada? Você tá sangrando? Não, ela vem, joga tudo aquilo que ela está precisando, e você se levanta, arrastada, machucada, cansada, e vai cumprir o chamado, vai orar, vai interceder, vai fazer com que ela se levante. O Senhor não está preocupado com as suas dores. As suas dores Ele cura. Ele é o Deus de já. Ele está preocupado se você responde ou não o chamado. E aí a gente vai lá para Paulo. Gente, o que é aquilo? Nós estamos servindo ao Senhor no conforto. A minha pele linda, maravilhosa, imagine chicote nela. Sai fora. Prisão. Grilhões nas mãos e nos pés. Alguém me tira a roupa e eu sou açoitado na rua. Por amor ao chamado. Nós estamos no conforto. Hoje a gente pode cumprir o chamado até no WhatsApp. Para cada Jonas, tem um peixe te esperando. Porque não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como escapar. Salmos 139. Aleluia. Do 7 ao 10. Aleluia. Não tem como escapar. Colocou aqui. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu,
tu ali estás. Se eu fizer no Seol a minha casa, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vai fugir para onde? Vai pegar esse barquinho para onde? Nesta manhã, eu quero que você entenda. O Senhor te cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas semana que vem é aniversário. E todo aniversário, o que a gente pensa? Em levar o quê para a pessoa que está fazendo aniversário? Um presente. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Ah, eu vou levar uma oferta. Vou levar um presente para Jesus. Eu vou levar a cesta básica. Jesus quer alma. Ontem eu chorava neste lugar. Jesus, eu quero alma. Eu quero vida nova. Eu quero bebê crescendo, correndo nessa igreja, sabe? Aqueles crentes mesmo que é infantil, que acabou de chegar Jesus e está com sede. Porque criança te motiva. Eu vejo a Helena. A Helena em casa, ela corre, ela faz eu esquecer que eu tô com a perna machucada. Gente, criança. Agora, é um problema quando o crente é velho e é criança. É retardado. Agora, quando é criança, já imaginou esse lugar cheio de almas sedentas, aceitando Jesus? Ai, pastor, eu quero pregar. Não sabe nem ler a Bíblia. Mas ele quer pregar. E quando subir aqui vai falar um monte de besteira, não faz mal. Quando descer a gente ajuda. Pastor, eu quero cantar que nem eu, no começo da minha conversão. Eu fui cantar Zeca Pagodinho no culto de quarta-feira na tarde da bênção. Mas eu queria cantar. E a pastora serva, toma o microfone. Deixa a vida me levar, vida leva. Foi isso que eu fui cantar na igreja, no culto de quarta-feira. Ela acreditou no meu chamado. O pastor olhou para mim e falou assim, olha, eu vejo você subindo em altares. Eu falei, é doido, né? Além de velho, é doido. Eis-me aqui. Atender o chamado. Amado, como é bom você saber para onde você vai, saber a voz que te guia, entender qual é o caminho. Você está aqui nessa manhã, qual é o seu caminho, para onde você vai, o que você vai fazer, para que Jesus te chamou. Sabe quantas vidas hoje poderiam ser curadas porque você tem dom de cura? Sabe quantas pessoas hoje poderiam levantar as mãos porque você conhece o autor e o consumador da nossa fé? Sabe quantas mães hoje estão desesperadas porque os seus filhos saíram para as festas, para as gandaias, e elas não sabem onde está. E você é amiga dessa mãe. E o seu chamado é fazer o quê? Vai para a igreja, irmã. Para. Olha, mãe, eu vou na sua casa. Vou fazer uma campanha entre eu e você. Vamos orar. Vamos apresentar a sua casa, apresentar seu marido. Esses dias eu conheci uma mulher que eu ainda não acreditei, que em pleno século XXI, ela para vir para a igreja, quando ela chegava, ela apanha do marido. Ah, mas ele não quer saber de Jesus. Eu falei, você vai ficar com esse rosto desse jeito? Denuncia esse homem. Ela não desistiu do casamento dela. Ela falou, o meu marido vai entrar para a igreja, o meu marido vai servir ao Senhor. Eu falei, mas com a cara roxa assim mesmo? Dá uma lição nele. A gente, por qualquer coisa, a gente desiste. Ai, porque a pastora me chamou a atenção. Chamo mesmo. Agora eu tenho mais liberdade, já faz mais tempo que eu estou aqui. Posso começar a tirar as mãos das mangas, né? Assim, mostrar quem eu sou. Porque eu começo a chegar assim, né? Sapatinho de algodão. Não sou Satanás, não, hein? Mas primeiro eu conquisto. Oi, meu amor. Oi, linda. Aí depois que eu trago você para perto, eu falo, agora, o negócio é o seguinte, desse jeito não dá para ficar, desse jeito não dá para ficar, tem que consertar aqui, tem que tirar ali. Ai, pastor, aí nada, é agora. Ah, agora. Sou chato ou não sou, Liei? Quem anda comigo sabe que eu sou chato. Pego no pé mesmo. O que eu falei uma vez pro Johnny, Johnny, se você chegar no dia das mães, foi assim ou não foi? O dia dos pais, se você cantar Dolly, eu vou tirar o sapato, mas vou te dar tanto. Porque eu tô doida para pegar um crente e descer o sarrafo. Mas aquele assim, eu quero aquele assim que eu falo, ó, você vai lá fora, você pega a vara, traz, limpa e deixa comigo. Ei, chamado. Jesus, ele está voltando.
E a humanidade inteira lá fora está clamando, Abba, Pai. Esses homens estavam desesperados, o que a gente vai fazer? Estamos perdendo tudo. E Jonas dormindo. É hora, Jonas, de você levantar. Há um profeta que ficou dodói, porque um fofoqueiro veio falar e falou, olha Elias, sabe o que eu fiquei sabendo? Jezabel quer te matar. Ele enfrentou mais de 450 profetas. Mas aí, porque algum fofoqueiro falou que Jezabel queria matar, ele se achou no direito de entrar numa caverna e ficar lá. Tô depressivo. O próprio Deus foi lá e falou, escuta aqui, rapaz, o que você está fazendo aí? Come, levanta, porque grande é a jornada. Se tem crente que está em caverna, tem um corvo hoje preparado para levar alimento. Coma, levanta, porque é hora da gente cumprir o chamado. O açoite não foi para você ficar aqui aos domingos me ouvindo. A cruz não foi para você chegar aqui e trazer R$2 de oferta. Ou eu ter que clamar para você trazer 1 quilo de alimento. O chamado é, ide por todo mundo. Por todos os lugares. Eu amo o texto que fala que o Senhor fez um grande banquete. Eu acredito que isso vai acontecer a semana que vem aqui. O rei fez um banquete, preparou a mesa. Lançou o convite. E quando chegou no sábado, dia 30 de agosto, vai lá e chama, porque está tudo preparado, a mesa está posta. Tem cura, tem bênção, tem libertação, tem porta aberta, tem promoção, tem tudo que eles querem, manda vir. Aí chega sabe o que é? Porque eu comprei uma junta de boi. Ah, é porque eu casei. Ah, olha, eu tenho uma propriedade. Muita gente vai dar desculpa, não tem problema. Aí ele vai, dá uma ordem. Vai e busca. Traz o cego, traz o coxo, traz o aleijado, traz a prostituta. Não se envergonhe. Quando você chegar aqui num domingo e uma prostituta que descia até no chão, com uma saia aqui, estiver pregando cheio da unção, se você não faz, ele levanta outro. Foi o que a pastora falou. Não se engane. Porque eu não quero ser obreira, porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero ser diaconisa. Não se... Você vai falar, mas essa menina não estava? Estava. Mas agora ela é serva, ela atendeu o chamado. Não se engane quando você chegar aqui e ver alguém, um irmão lá na porta, e você fala, gente, mas eu vi esse homem o mês passado, ele estava... Mas agora ele está cheio de Deus, porque ele atendeu o chamado. E essas pessoas vêm. O Senhor faz o mesmo processo que fez conosco, nos lava, nos limpa, veste com novas vestes, coloca uma aliança no nosso dedo, aliança de compromisso, de fidelidade. Coloca um sapato nos nossos pés, porque a gente não é mais escravo. A gente serve por amor. E depois, ele fala, ainda tem lugar, ainda tem cadeiras. Sábado nós vamos ter muitas igrejas nos visitando. Mas igrejas que vão vir aqui colaborar conosco, mas já têm os seus trabalhos. Não se envergonhe quando você vê missionária chegando e rodopiando num pé só, cheio da unção. Não se envergonhem quando adoradores subirem e com um espírito de adoração abrir o coração e o Senhor aceitar. Por quê? Porque o Jonas, que era para estar fazendo isso, resolveu dormir um cochilo. E eu quero, glória, eu quero ver esse Jonas que fala, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor, Senhor, faz de mim o que... Eu quero ver esse Jonas ser vomitado por um peixe. E falar, agora, depois do processo do ventre, você vai ser vomitado das entranhas de um grande peixe. Imagine a sujeira, o fedor. Aí vai se arrastando. Cumpriu um chamado que poderia ter ido feito em pé. Porque aquele que te chamou, ele é poderoso para te sustentar no chamado. Ele não vai deixar que nada venha sobre você. Ele não vai deixar que nenhuma pedra venha sobre você. Ei, amados, ei, queridos, aquele que te chamou, ele é poderoso. Ele vai te dar estratégia, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar conhecimento. Simplesmente atenda ao chamado.